Boa noite, mais um Lanterna do IB. E hoje eu mudei. Isso aqui não é desleixo total, não. Estou deixando crescer a barba de novo. Acabei de ver aqui a imagem, não ficou. Parece que eu estou lagado, mas vou deixar de volta a barba. Eu mudei o tema da live de hoje. Lembra? No Weintraub Sem Filtro, eu ia falar sobre toda a questão da busca da felicidade, o que faz as pessoas se movimentarem, tomarem suas decisões, aonde está o caminho, né, do processo racional da tomada de decisão por uma pessoa e como esse desejo legítimo, é legítimo você tentar ser feliz ou diminuir a sua dor, o seu desconforto. Essa é uma ação racional, você se move por isso. Como as empresas, como as pessoas, como coaches, como influenciadores, como religiosos, como as pessoas manipulam isso, né, o tempo inteiro para te explorar. Eu vou fazer em algum momento uma lanterna sobre a questão da busca da felicidade. Isso está muito estudado, é a base da economia, inclusive, tá? Mas eu queria falar sobre corrupção ainda, porque eu falei sobre corrupção no Weintraub Sem Filtro. E ali para o Weintraub Sem Filtro, para o público amplo, eu acho que ficou adequado. Mas eu queria aprofundar a questão da corrupção, porque às vezes parece que é teimosia, porque eu tenho algum problema mal resolvido com corrupção, porque é apenas uma questão de valores morais. E eu queria deixar muito claro, através de números, através de dados, através de fatos, que a corrupção gera a desgraça, a pobreza, a miséria numa sociedade. E isso com números. Eu peguei os dados do Banco Mundial, da Transparência Internacional, são números oficiais, de PIB, de crescimento, de renda per capita, de desenvolvimento, e a evolução da corrupção em diferentes países. E vocês vão ver que existe uma correlação muito forte entre combater a corrupção e prosperidade. Relaxa, deteriora, o país vai ficando mais corrupto, a economia, a inflação, renda per capita afunda. Faz sentido, né? Faz sentido. Um país corrupto, você não quer investir para ser roubado. Eu vou montar uma empresa no lugar que eu vou ser extorquido, montei a empresa depois, vai aparecer político, fiscal, ladrão para me extorquir, para pedir, porque senão eu vou taxar, vou fazer, vou mudar. Compro uma casa, uma propriedade, uma fazenda, vão invadir a minha fazenda, vão tomar, vão comprar vão me extorquir,
para eu vender uma casa mais barato, né? Acontece, em país muito corrupto, pode até acontecer de um juiz da Suprema Corte ir à tua casa. Pode acontecer, num país muito corrupto. Então, né? Não sei se chantagear, mas só o desconforto é uma coisa errada, na minha opinião, errada. Então, tudo isso diminui o preço dos ativos do Brasil, de qualquer país que se torna mais corrupto, diminui o preço, diminui o potencial de crescimento, se fica menos interessante investir, tem menos investimento. Menos investimento, tudo que é produzido é uma relação entre tudo que é produzido é uma relação entre trabalho e capital. É simples. Tudo que é produzido como? Com investimento, isso é, capital, e isso é o símbolo de trabalho, esse é de capital. Capital. Se eu torno isso daqui muito mais complicado, tem que se trabalhar muito mais para gerar o mesmo produto. Como no Brasil, a corrupção faz com que corrupção, crime, sacanagem, o déficit público faz com que o capital seja muito reduzido, né? Você reduz muito diante das oportunidades. Vou investir no setor elétrico, vou investir em... É tudo complicado. Vou fazer painéis solares, eles mudam, aumentam o imposto, vão cobrar imposto do ar, né? Para roubar. É para roubar que eles vão. Não se iludam. Não é que estamos em guerra e precisamos fazer um esforço, todo mundo é legítimo e tal. Roubar. Tem que se trabalhar muito mais para ter o mesmo produto. O que tem acontecido no Brasil? A gente, em função de toda deterioração moral, existe trabalho, existe produtividade. O brasileiro não está aumentando a produtividade do trabalho. A gente produz. Isso, a gente não está aprendendo novas habilidades. Para produzir alguma coisa no Brasil, a gente continua usando a mesma quantidade de mão de obra que usava no passado. E aí o outro é o capital. Então, a gente está largado. Nosso PIB ele está performando muito pior do que os outros países do mundo, na média dos outros países do mundo. Está piorando. O Brasil ficou para trás. Ele vai continuar para trás? Aparentemente vai. O Brasil vai continuar sendo um país corrupto. E é sobre isso que eu queria mostrar os números, não só do Brasil, vamos falar de vários países, vamos falar de países que você nunca parou para pensar. Porque quando você pega exemplos espalhados, um dos trabalhos mais importantes do Aristóteles, não que eu não me comparo ao Aristóteles, eu não me comparo ao Aristóteles. Ele foi justamente em todas as cidades gregas que ele conhecia, 300 cidades gregas, e pegou a constituição delas e foi analisar. Porque tem algumas sociedades, algumas cidades que dão certo e outras que dão errado. E aí ele chega nos 6 tipos de governo, que é monarquia, você tem a monarquia, aristocracia e república. República é o termo que ele usa, mas seria uma democracia, como a gente chama de democracia. Demo é povo. Então, demo para Aristóteles é ruim, porque só o povo manda é ruim. Então, ele dividia, ele pegou 300 cidades e dividiu entre as formas virtuosas, né? Ele pegou, aqui vai ser monarquia, aqui vai ser aristocracia. Aristo é bom, o governo do bom, cracia é governo, né? Então, aristocracia e a república. E aqui era o correspondente, né? República, democracia, porque na democracia, metade mais um, acabou. Não. Então, se metade mais um resolver matar os outros 49% é legal? Não, isso não é bom, isso é horrível. Quer dizer que se 60% resolver roubar o dinheiro de 10% e matar, não pode, é ruim.
Contrário da aristocracia é oligarquia. Oligo é poucos, aristo é bom. Então, o governo dos bons, das pessoas sábias, nobres, corretas, e aqui é simplesmente bom. E aqui é a ditadura, né? Ele pegou e foi a campo estudar. Óbvio, né? Eu não vou fazer com 300, porque estamos aqui numa live que vai ser... Vamos tentar manter a live aí mais curtinha. Eu acho que tem funcionado melhor. Mas eu vou trazer alguns países para a gente poder comparar. Quais os países que tiveram um bom desempenho nos últimos anos e quais não, e como está o combate à corrupção nesse país. Boa noite, Eric. Tudo bem contigo? Boa noite, grande Abraham Weintraub. Boa noite, faroleiros aqui. Já tem faroleiro do Paraná, tem faroleiro aqui do Rio de Janeiro. Boa noite para todo mundo aí, galera. Agradecer todas as pessoas dos estados aí que fizeram o seu grupo, né? Lembrando, você que está aqui, você é membro, então deixe as suas perguntas aí que a gente vai selecionando para responder no final, não com tanta exaltação quanto foi na última, porque baniram a nossa última live, né? Como assim baniram na última live? A parte final, porque você mostrou alguns brinquedos no ao vivo. Ah, tá bom, fica tranquilo. E aí o YouTube, ele falou, derrubou. Aí eu tive que cortar. Aliás, no canal da Via Veritas, baniu, tipo, sumiu. E proibiu a Via Veritas, acho que por uns dias de fazer live, sabe? Louco. No seu, não rolou. No seu e no do Farol, não. Ela ainda tá lá. Já deve ser por causa da quantidade de membros, de dinheiro que está gerando, eles devem pegar mais leve, né? Não sei. Pode ser. Então vamos tentar manter os ânimos. Tá bom. Né? Você está falando para mim, né? Tá bom. Menos sapeca. Não tô falando. O pessoal do chat fica perguntando, né? Abraão, mostra isso, mostra aquilo. Não pode. Aí a gente... acho que agora não pode. Não pode. Beleza. O Leonardo, o Toniolo falou aqui, mas não pode. Se a Anitta mostrar a tatuagem dela no meio da live, pode, né? Pode. Tudo bem. Bom, gente, vamos começar a live? Vamos começar a análise, porque daí a gente já, se for o caso, né? Oi? Só lembrando o pessoal aqui, a minha internet ainda tá ruim. Então, eu coloquei o Abraão, dei poderes para ele poder mexer na apresentação. Então, Abraão, você toca a apresentação, eu tô aqui atrás das cortinas, beleza? Maravilha, obrigado. Então, corrupção é igual a pobreza, tá? O brasileiro escolheu ser corrupto e, por isso, escolheu ser pobre. E o pacto da pobreza com a corrupção para o brasileiro continua valendo. Corrupto é o malandro, é o esperto, é o safado. A corrupção ela não está só lá em Brasília, né? Ela está no nosso dia a dia. Inclusive, os dados da Transparência Internacional, ele analisa essa corrupção no seu entorno, no seu dia a dia. Não é apenas a corrupção no topo da capital, na República, é no dia a dia, né? As suas interações diárias. E tem que parar com esse coitadismo. Não, eu sou brasileiro, eu sou explorado, eu não desisto nunca, com muito orgulho, com muito amor. Não, veja. 95% da culpa do Brasil ter fracassado é dos brasileiros. Não foi o imperialismo yankee, não foi... A culpa não é da China, não é dos Estados Unidos, não é da Europa, a culpa é nossa. A gente pode deixar de ser corrupto a qualquer momento, como países vizinhos decidiram reduzir o grau de malandragem e de corrupção. E o resultado é rápido. Em pouco tempo, o país começa a crescer e fica melhor do que os outros. Não é o imperialismo yankee que rouba o seu celular. É um brasileiro. Às vezes até se o seu celular foi esquecido em cima da mesa de um restaurante, é o seu vizinho de mesa do lugar que você frequenta que vai roubar. Quem rouba a sua casa não é um chinês, a sua moto, o seu carro, e também não é um gringo que vai comprar as peças
do desmanche da moto e do seu carro roubado. Não é um gringo que saqueia um caminhão quando ele tomba na pista, ou esquece de pagar alguma coisa no supermercado. Somos nós, brasileiros, nação brasileira, que esquecemos o 7º mandamento: não roubarás. Não roubarás, não farás falso testemunho, não seja malandro, não cobiça a mulher do próximo, coisas básicas, né? Os monopólios, os campeões nacionais, eles não são controlados por gringos, eles são controlados por brasileiros que foram escolhidos por políticos brasileiros para explorar os outros brasileiros. É tudo brasileiro. E quando não é brasileiro, Porto de Santos foi vendido para o Partido Comunista Chinês. Foi vendido por quem? Foi vendido por um brasileiro. Foi um brasileiro que vendeu o Porto de Santos para a China por 70 anos. Foi um brasileiros que venderam o setor elétrico para a China. São brasileiros que fazem isso. O cafetão, desculpa, eu vou usar os termos, porque o bolsonarismo ele tem muito da prostituição, né, como referência. Então, o cafetão do puteiro das virgens, no caso aqui o puteiro das virgens é o Silvio Grimaldo, que digamos assim, um cara que organizava, inclusive, o trabalho do professor Olavo de Carvalho. E ele soltou a franga. Tem que, você está aí querendo ser limpinho, agora ele está arrependido porque o Tarcisão, ele acha que não entregou nada para ele, não fez nada, tal, está escanteado, agora ele começou a reclamar. Mas até recentemente ele falava: bicho, você vai ficar aí fazendo muxoxo, fazendo doce? Você quer ser a virgem no puteiro? É isso? Pois é. O cafetão e as prostitutas, o cafetão é brasileiro e as prostitutas também são brasileiras. Prostitutos é tudo brasileiro. O cliente, eventualmente, pode até ser gringo. Mas quem está tocando esse grande prostíbulo que é o Brasil são brasileiros. Deixa eu ver aqui que eu vou eu mesmo mudar. Esse mapa eu mostrei no Weintraub Sem Filtro passado, dados da Organização Transparência Internacional. Eles fazem uma pesquisa de campo no mundo inteiro há vários e vários e vários anos, então você consegue comparar entre os anos a evolução da corrupção dos países, e essa é o mais recente, é 2024, e vocês vão ver, quanto mais vermelho, mais corrupto. Então, Venezuela, muito corrupto. Laranjinha, amarelo claro, pouco corrupto. Os países menos corruptos, amarelo claro, país muito corrupto, vermelhinho. E vocês verão, no próximo slide, a correlação que tem entre corrupção e riqueza. Essa é a renda per capita, por habitante. Quanto por habitante, na média, você produz no país. Então, Estados Unidos é 76 mil dólares, o Canadá 55, e o Canadá piorou. A Austrália 64, o Brasil 9. O Brasil 9. Vou voltar para vocês verem como existe a correlação. Quanto mais verdinho, mais rico. Quanto mais vermelhinho, mais pobre. Corrupção, opa. Aqui, ó, rico. Opa, o que está acontecendo aqui? Calma aí. Deixa eu fazer aqui. Agora sim. Por isso que precisa do Eric, você vê só, já não embanando coisa simples, ó. Aqui está corrupção, pobreza. Olha a correlação. Corrupção, pobreza. Então vamos falar dos países para a gente analisar caso a caso. E chegar, assim, por uma análise. Se eu fosse fazer um trabalho acadêmico, eu precisaria montar um estudo estatístico, você ia fazer uma regressão, uma correlação entre corrupção estatisticamente, mas de olho, só de olho já é visível a percepção.
teria que fazer uma regressão. Não é nada impossível, mas eu acho que não é escopo aqui de mostrar uma apresentação, um trabalho macro, um trabalho um trabalho mais profundo academicamente falando. Eu acho que só mostrando os dados já vai ficar muito clara a robustez da hipótese, que corrupção gera pobreza. Então, aqui, Brasil, eu tinha mostrado para vocês, de 100 pontos possíveis em termos de ser um país honesto, o Brasil faz apenas 34. Isso é, de uma nota de 0 a 10, o Brasil teria 3,4, o que coloca o Brasil entre os piores países em termos de corrupção do mundo, 107. De 180 países analisados, o Brasil está em a 107ª posição, com um magnífico score de 34, e aqui do lado, piorando. Entre 2012 e 2024, ele veio piorando, né? Em 2012, ele estava em 43, aí 2015, 2016, caiu para 40, caiu para 36, 18, daí deu uma melhorada quando ganha, né? Michel Temer substitui a Dilma, continua afundando em termos de corrupção, aí o Bolsonaro ganha, dá uma melhoradinha, mas nada demais, dá uma estabilizada. A percepção de corrupção no país todo, não é no governo federal, é que no governo federal espalha. Você tem, eventualmente, um mega ladrão no governo, o pessoal embaixo, relaxe, vamos que vamos. E foi isso que está acontecendo. A percepção é que, roubar no Brasil não tem problema. Ser corrupto no Brasil não dá cana, não dá problema. Ser traficante no Brasil não tem problema. Ninguém vai preso. Você vai preso se você fizer algo contra o Estado Democrático de Direito. Contra a República de Deodoro, você vai para a cadeia. Se você ameaçar a República de Deodoro, você vai para a cadeia. Mas roubar, sendo bastante, né? É só dividir que está tudo bem, não vai para. Essa é a percepção, e isso está espalhado no Brasil e numa clara tendência de pior. Saiu de 44 para 34, 10 pontos em 12 anos. 1 ponto na média por ano é tendência a isso. O Brasil está se tornando um país ainda mais corrupto. Já é muito corrupto e está piorando. 34 de score é uma corrupção que inviabiliza completamente a atividade econômica? Não. Tem país corrupto igual ao Brasil, ou até mais corrupto que o Brasil, que produz mais. Em termos relativos, você pega um país com muito petróleo, muita capacidade, muita inteligência, e muita gente inteligente, e tem uma corrupção parecida com o Brasil, vai ter mais renda que o Brasil. O Brasil tem petróleo, tem gente inteligente e muita corrupção. Qual a renda per capita? 9 mil dólares, 10 mil dólares por habitante, que é uma renda abaixo da média mundial. Eu vou repetir. Na média, o Brasil já é um país mais pobre que a média do mundo. Nós já somos um país mais pobre que a média dos países do mundo. Mas o Brasil é mais rico que a Índia, mas é mais pobre que a China. Mas o Brasil é mais rico do que a Ucrânia, mas é mais pobre que a Rússia. E a Rússia é mais corrupta que o Brasil. A China não mais. A China tem corrupção no topo? Tem. É um país corrupto? É. Mas não tão corrupto quanto o Brasil. No dia a dia, nas suas relações, você não é extorquido, roubado, chantageado, alucinado de forma tão intensa e no seu cotidiano como no Brasil. Na China, você sente menos a corrupção do que no Brasil. Que coisa. E por isso você pode investir mais na China. Não que seja seguro, eu não recomendo. Eu acho que na China você pode perder seu patrimônio lá. Pode ser roubado lá. Mas no Brasil está pior que a China. Na média. Quando você olha toda a sua relação. Né? Venezuela. A Venezuela, aí é piada. Ela é o antepenúltimo colocado de 180 países. Ela tirou medalha de bronze.
tem dois países mais corruptos no mundo do que a Venezuela. Um país riquíssimo, era um país que, quando tinha o mesmo grau de corrupção do Brasil, em função do petróleo, das riquezas naturais, da localização geográfica, das terras férteis, da praia no Caribe, tudo. Quando a Venezuela tinha no passado, 20 anos atrás, o mesmo 30 anos atrás, um grau de corrupção parecido com o do Brasil. A renda per capita da Venezuela era o dobro. Era um país rico, a Venezuela. O Uruguai. O Uruguai é o oposto do Brasil. O Uruguai está entre os melhores países do mundo em termos de corrupção. É um dos países onde você menos sente a corrupção no seu dia a dia. De 100 pontos possíveis, eu vou voltar aqui para a Venezuela, que eu não falei da nota dela. A Venezuela teria tirado uma nota 1. De 100 pontos possíveis, ela fez 10. Então, é realmente um lixo. A sua vida na Venezuela é um lixo. No Uruguai, de 100 pontos possíveis, faz 76. Está entre os 13 melhores países do mundo em termos de corrupção. E aí você vê a evolução, inclusive mais recentemente, melhorando, né? Você vê nitidamente uma tendência de melhora no Uruguai. Evidentemente, quando está lá no topo, o Uruguai já chegou no ponto que ele não vai crescer mais se ficar menos corrupto. Ele já é muito pouco corrupto. Você já não deixa de investir ou resolve investir lá. Se ficar um pouco mais, já é mais do que o suficiente. O Uruguai, estou totalmente tranquilo em investir, interagir. Piorou um pouquinho, tudo bem. Melhorou um pouquinho, tanto faz. Já chegou num ponto que já não... Assim como a Venezuela, né? A Venezuela agora vai melhorar. Passou de 10 para 12 a nota dela. Ela saiu de 178 para 173. Também não vai fazer um impacto. Por quê? Porque continua horroroso. Tem que ser um movimento como de 10 pontos para a gente sentir a diferença de corrupção. Aí começa. Volta aqui no Brasil. Você lembra que quando a gente estava no 42 e tal, quando deu essa subidinha, né? A gente ainda tinha instrumentos para botar a gente na cadeia. Agora não tem mais os instrumentos para botar corrupto, ladrão na cadeia. Está tudo solto, traficante, está tudo solto. Você vê que 10 pontos causam impacto. O Brasil hoje é um país sem os instrumentos para prender narcotraficante, bandido, crime organizado. Tomaram conta. Outro país que está num patamar muito bom, não tão bom quanto o Uruguai, e piorou, a esquerda chegou ao poder, piorou, mas continua num patamar ótimo, é o Chile. O Chile tem mais recursos do que o Uruguai, em tamanho, né? Recurso natural, acho que não per capita. Per capita, o Uruguai é um país que tem muita terra fértil. Terra fértil, né? Não tem muito mais do que isso. Mas você vê, ele tinha ali 72, 75 pontos, e agora, mais recentemente, depois da vitória da esquerda, foi para 63, né? Caiu no governo anterior, já tinha caído, que não era de esquerda, perdeu o poder. Então ele está piorando, é um país que está piorando, mas continua muito bem colocado, tá? 63 é uma ótima nota em termos mundiais, não é um país corrupto. Você não vai ser alucinado no Chile. O governo não vai ter juiz da Suprema Corte te chantageando, te extorquindo, alucinando com você. Você está seguro lá, a lei prevalece, a lei te garante os seus direitos. Você não vai ser roubado, não vai ser extorquido, policial não vai, eventualmente, bandido de farda, não tem bandido de farda, é outra pegada, piorando. E aí eu faço análise comparativamente ao PIB, a renda per capita, a riqueza do país ao longo do tempo. Então aqui esses dados já não são da transparência, são do Banco Mundial. Renda per capita, na média, como é que é a renda de um uruguaio? Na média, o uruguaio está aqui em cima. 24 mil dólares por uruguaio. Então pega o PIB todo do Uruguai e divide lá por 3 milhões de habitantes. E o Chile? Você vê?
O Chile, ele tem uma renda mais baixa. Era mais alta, agora está mais baixa. Era mais alta que o do Uruguai, está mais baixa. 16 mil dólares. Mesmo assim, muito acima da brasileira. A do Brasil, quanto é? A do Brasil é ali 10 mil dólares, em torno de 10 mil dólares. Numa tendência de queda. Você vê nitidamente a tendência de queda do Brasil, a de leve crescimento ou estabilidade no Chile e a tendência de alta no Uruguai. E o dado interessante é que quando você olha historicamente, o Chile era um país bem mais pobre que o Brasil. Eu lembro do Chile quando eu era jovem, assim, 17 anos, 35 anos atrás. 35 anos atrás eu fui ao Chile. Era um país muito mais pobre que o Brasil, tipo metade da renda do Brasil. Mas era muito organizado, muito seguro, muito sério. E eu lembro andando pelo Chile, de mochila nas costas. Eu lembro andando com... Eu tinha 17 anos, acampando nos parques e tal. Eu lembro, esse país vai dar certo, porque é um país muito sério. Eles estão fazendo as coisas de forma correta. Não é um esculhambado. Não é bagunçado. Havia uma boa vontade das pessoas em fazer as coisas de uma forma certa, né? E das autoridades, de todo mundo. E o Uruguai ficou rico, em termos relativos, mudou de patamar e aí se estragou. Né? Se estragou. Então, vamos falar do Canadá? Tem outros países que estão piorando, mas continua no ranking ótimo. O Canadá piorou? Economicamente está piorando, a percepção, vários sinais de piora, mas continua sendo um país muito rico e muito pouco corrupto. A chance de ser alucinado no Canadá é baixíssima, perto do Brasil. Qual a nota? Veja, o Canadá, depois de ter piorado muito, era 84, era um dos países mais limpos e organizados e seguros e honestos do mundo. E hoje em dia perdeu 10 pontos, de 84 foi para 70, é um movimento expressivo. E nesse movimento expressivo de aumento da corrupção, eu vou voltar para vocês verem, por exemplo, o caso do Chile, é 63. Eita. O Uruguai, que é o melhor país, é 76. Então, hoje, o Chile tem praticamente a mesma nota que o Uruguai. Mas o Uruguai tem a mesma nota que o Canadá. Pô, Abrão, mas o Canadá é mais rico com notas diferentes. Sim, porque o potencial do Canadá é outro. É um país muito maior que o Uruguai, tem muito mais recurso natural. A quantidade de engenheiro e pessoas preparadas e que mexem com um monte de atividades industriais é muito, per capita, muito maior que a do Uruguai. O Uruguai não tem a Bombardier. Bombardier é a concorrente da Embraer, né? Não existe uma Embraer no Uruguai. No Canadá tem. No Canadá você tem um monte de atividades econômicas e está do lado dos Estados Unidos. O fato de estar ao lado dos Estados Unidos aumenta o poder econômico do Canadá per capita, mas está piorando. Todas essas queixas, tudo isso que você escuta nas redes de piora do Canadá, está diretamente relacionado a isso. Elegeram o Trudeau, que dizem que, inclusive, tem alguma coisa a ver com Fidel Castro, como filho, né? Eu achava que era bobagem, mas depois que eu vi as fotos, eu falei, não é possível. Eu vou ampliar aqui para contar do Trudeau, que não sei se as pessoas sabem. O Trudeau, obrigado, Eric. O Trudeau começou esse papo que ele era filho do Fidel. Pô, maldade, que bobagem, não sei o que lá, tal. Daí começaram a mostrar. O pai dele era baixinho, tinha 1,67m, o pai do Trudeau, pai, 1,67m. A mãe é uma altura, mesma do pai, 1,65m. O Trudeau tem 1,90m de altura. Aí mostraram que 9 meses antes do Trudeau nascer, a mãe dele foi passar uma temporada em Cuba. Mostraram uma entrevista da Fricolina, da mãe do Trudeau. Putz. E aí mostra a foto do Trudeau com o Trudeau Sênior, né, o suposto pai do Trudeau com o Trudeau, sem barba. Os dois sem barba.
e mostra o Fidel Castro sem barba com o Trudeau sem barba. E os dois de 1,90 m. Então, assim, tem maldade? Tem maldade. Vou voltar para a apresentação. Tem maldade? Tem maldade. Mas, enfim, botaram lá o suposto filho do Fidel Castro no poder e está afundando o país. Continua sendo um país bom, mas afundou. Coreia do Sul, país rico. Não é dos mais honestos, não é super honesto, mas é rico. 30º. Taiwan, 25º, é mais honesto do que a Coreia do Sul. 67. Você vê, a renda per capita de países de cultura semelhante, se você mexer no combate à corrupção, gera um aumento de renda muito grande. Porque está comparando mesma civilização, ou civilizações muito parecidas, japonês, chinês, coreano, o background, né, a estrutura de raciocínio de valores é próxima, não é muito distante. Grau de desenvolvimento humano relativamente próximo. E aí, uma variável que você altera, que é corrupção, você vê a diferença de impacto na economia que dá. Singapura é o terceiro país menos corrupto. De todos os países do mundo, é o terceiro lugar, é o oposto da Venezuela. Singapura é o oposto da Venezuela e é um dos países mais ricos do mundo. Singapura é muito mais rica que Coreia do Sul, que Taiwan, não só pelo... tem menos gente, não, 4, 5 milhões de habitantes, é menos do que Taiwan, e tem a dinâmica de Porto, mas não tenha dúvida, o fato de ser um dos países mais seguros, mais limpos do mundo, atrai uma quantidade gigantesca de investidores e de pessoas qualificadas para morar lá, mesmo estando no Equador. Fica na linha do Equador, Singapura. É quente, é úmido. Porque aparece um monte de gente maluca falando, não, o que faz o país ser rico e sério é frio. Porque mata o vagabundo no inverno. É bobagem isso. Bobagem. Tem país que é quente e é limpo e organizado, e tem país extremamente corrupto no frio. Isso é bobagem. Você poderia falar que o inverno faz as pessoas trabalharem mais com expectativa. Você tem que se planejar mais, porque você tem as estações e sabe que você tem que se programar, porque vai chegar o frio, você não vai poder sair de casa durante meses. A China, o que é interessante, a China, ela está melhorando, ela tem crescido, e a corrupção na China tem diminuído. A nota dela na Transparência Internacional está saindo aí de 36 para 43, está melhorando. A China é menos corrupta do que o Brasil. Eu vou repetir. A China é mais rica do que o Brasil e menos corrupta. A China é mais corrupta do que a Coreia do Sul, do que Taiwan, do que Singapura ou do que o Japão. A China, por habitante, ela é bem mais pobre do que todos esses países que eu citei. Inclusive de cultura igual. A cultura da China é exatamente igual à cultura de Taiwan, que é igual à cultura de Singapura. Aí Hong Kong é absorvido pela China, passa a ser mais corrupto. Hong Kong e Singapura eram muito parecidos em termos de riqueza. Hoje em dia, Singapura é muito mais rica do que Hong Kong. Então tem tudo a ver. Aqui no caso, a gente consegue separar exatamente o que é o regime corrupto, mais corrupto do que... Não é tão corrupto quanto o Brasil. O Brasil é muito corrupto, é muita corrupção. Um regime mais corrupto gera um desenvolvimento, riqueza, bem-estar pior do que regimes menos corruptos. Ah, mas é comunista, tá bom, vamos analisar outro caso. Eu estou isolando vários casos aqui, o Japão é o 20º país menos corrupto do mundo, né? Está lá em cima. Vamos pegar um caso, dois casos bem isolados, e aí a gente consegue ponderar direitinho. Vietnã e Sri Lanka. O Sri Lanka, apesar de ficar ali no sul da Índia e tal, era um país mais rico do que a Índia. Você pensa, Sri Lanka deve ser igual à Índia. Não, não.
esse sul da Índia é mais desenvolvido do que a Índia na média. E Sri Lanka era mais rico e mais desenvolvido do que a Índia. Tipo o dobro. Continua a ser um país mais pobre que o Brasil, mas era muito melhor do que a Índia. E o Vietnã era um país extremamente pobre, patamares assim dos mais pobres do mundo, o Vietnã. Sri Lanka tinha uma renda per capita. Aqui, ó, o score atual. Ele já é um país num grau de corrupção elevado. Ele tinha uma nota parecida com a do Brasil, 40. Era um país que tinha uma nota parecida com a do Brasil, 40. E veio caindo. Elegeram um cara, um pilantra. Esse pilantra começou a fazer negócio com o Partido Comunista Chinês, vendeu o porto do Sri Lanka por 70 anos, vendeu, corrompeu. O país espanou. E aí aqui, ó, percepção da corrupção vem piorando muito. E qual é o impacto aqui? Você olha no gráfico aqui, esse gráfico ao lado, é a renda per capita, que eu peguei do Banco Mundial. Era um país que vinha crescendo, chegou a ter 4 mil dólares de renda per capita, 4 mil dólares de renda per capita, e aí, quando começa essa tendência de queda de honestidade, né, de aumento da corrupção, vem também a tendência de queda da renda per capita. Isso é, o cara de Sri Lanka, hoje, 4 mil dólares, você não come à vontade, você não passa fome. 4 mil dólares não tem fome generalizada. Mas é tipo metade do Brasil, é pior que a metade do Brasil, é tipo o Nordeste. Tipo um estado pobre no Nordeste. O Sri Lanka é um estado pobre do Nordeste, tá? Não vai ter fome, não vai ter gente morrendo de fome na rua, mas é um país que o pessoal passa muita vontade. Então a corrupção está fazendo o pessoal comer menos, ter uma blusa a menos, não poder mais andar de bicicleta. Esse é o resultado da corrupção no Sri Lanka. E vamos comparar com o Vietnã. O Vietnã é um país extremamente pobre. Renda per capita dele é 400 dólares. Nada. Aí ele começa a combater a corrupção. A corrupção dele era 30 e hoje em dia está aí 40, 42. O que acontece nesse período? A renda per capita dele vai para 4 mil dólares, igual ao do Sri Lanka. Sri Lanka era um país muito melhor do que o Vietnã. Hoje o Vietnã acabou de passar como aconteceu na América do Sul, que eu mostrei. O Brasil, o Chile era um país muito mais pobre que o Brasil. Menos corrupção, o Chile passou o Brasil. Vietnã e Sri Lanka, menos corrupção no Vietnã, Vietnã passou Sri Lanka. Aqui estão as rendas per capita, né? O gráfico. Então você vê aqui, 4 mil dólares Sri Lanka, quando começa a onda de corrupção, e você vê, ele estava crescendo, mas a corrupção impede a continuidade do crescimento, o país entra em uma implosão interna do país. E o Vietnã seguiu crescendo e ultrapassou Sri Lanka. Indonésia. Você vê, país grande, corrupção parecida. Você vê, essa tendência do Brasil é Timor-Leste, é um país hoje, Timor-Leste, aquele paizinho que criaram lá, tá, hoje o Timor-Leste é um país menos corrupto que o Brasil, continua pobre, mas está melhorando, e melhorando assim de forma significativa. Era mais corrupto que o Brasil, 28 pontos de 100, hoje é um país menos corrupto que o Brasil. E aí vamos entrar na África, né? Países africanos que estão melhorando, não são todos, tem países lá que é péssimo, uma corrupção horrorosa, países que estão, assim, desmanchando, mas tem alguns países na África que em breve vocês vão começar a escutar, tá tendo muito investimento, manufaturas, vai começar a ter camisa desses países africanos, porque você vai investir
nos países que têm menos corrupção e mão de obra barata. A mão de obra na Costa do Marfim ainda é barata. E a corrupção lá? Hoje a corrupção na Costa do Marfim é menor que a do Brasil. Benin, é tudo próximo ali, né? Ali próximo da Nigéria, no Golfo. Onde fica, seria o encaixe do Brasil com a África, né? O Brasil e a África eram encaixados. Onde fica o encaixe do Brasil, ali do Nordeste do Brasil? Na África. Benin melhorando, significativamente menos corrupto que o Brasil. Senegal melhorando, menos corrupto que o Brasil. O grau de corrupção do Brasil. A Tanzânia, que é um país mais arrumadinho também, melhorando e menos corrupto que o Brasil. A Tanzânia é um país que tem escala para começar a ter investimento, eu acho. E vamos falar de outros países agora, outra cultura. Então, a África está melhorando. A Arábia Saudita. A Arábia Saudita é rica, tem petróleo. É rica porque tem petróleo. A Venezuela tem mais do que a Arábia Saudita per capita. E a Arábia Saudita é deserto. A Venezuela é terra fértil. Só que no ranking de corrupção, de 100 pontos possíveis, ela tira 6. O Brasil tem nota 3. A Arábia Saudita é 6. A nota da Arábia Saudita é razoável. É acima de 5. O Brasil é reprovado, né? 3,4. A Arábia Saudita é 5,9. A Arábia Saudita é menos corrupta que o Brasil. A chance de você ser roubado, alucinado na Arábia Saudita, se você se comportar e obedecer à lei, é menor. Não gostaria de criar meus filhos lá. Não quero criar os meus filhos na Arábia Saudita. Mas se você cumprir as regras, as leis e os contratos, a chance de você ser alucinado, visitado, extorquido é menor na Arábia Saudita do que no Brasil. Os Emirados Árabes, a mesma coisa. Aqui, ó, dos países do mundo. Então, não, é porque... Por que eu estou trazendo isso? Não, o Brasil é corrupto porque não é europeu. O Brasil é corrupto porque não é um país europeu. O Brasil é corrupto porque o Brasil não é anglo-saxão. Cara, eu trouxe católico, eu trouxe budista, eu trouxe eu trouxe animista, o Vietnã, sei lá que religião que é, se é Confúcio, se é budismo, é uma mistura lá. Mas o Sri Lanka é budista, né? Eu estou trazendo budista, eu estou trazendo diferentes culturas, diferentes religiões, diferentes grupos. É o compromisso daquela nação, daquelas pessoas em combater a corrupção no país. Punir malandro, punir ladrão, punir mentiroso e calhorda. Emirados Árabes, um país muçulmano, baixíssima corrupção. Chance de você ser roubado nos Emirados Árabes Unidos, em Dubai ou em Abu Dhabi, né? São 7 Emirados Unidos, né? É ridículo. Mas eu queria trazer 2 países para comparar. Então, eu mostrei aqui a Arábia Saudita, renda per capita, $30 mil. Os Emirados estão aqui, é um país ainda mais rico. E, ó, Dubai não tem petróleo, hein? Dubai não tem petróleo. É só negócio, imobiliário, hub, lugar de aeroporto, que é bem localizado nas rotas entre o Ocidente e o Oriente. É interessante fazer uma escala em Dubai, é um lugar bom para fazer escala. E como esse ambiente em Dubai é melhor do que no Catar, que é outro lugar também que eles estão investindo em ser escala para o mundo, ou mesmo o Kuwait, então Dubai tira dinheiro disso. Mas eu queria trazer 2 países aqui que são, assim, um do lado do outro. Omã e o Iêmen. Os 2 países são muçulmanos. Mas esse Omã é ismaelita. No mundo muçulmano você tem xiita, sunita e um pequeno grupo de ismaelitas, concentrados principalmente aqui em Omã, uma vertente diferente do islamismo, e é separado. Essa parte em cima de Omã é um deserto barra pesada, não tem oásis e tal, então meio que isola Omã. Mas veja, os 2, Omã e Iêmen, não tem petróleo. Não tem petróleo. Só que o Iêmen, que tem xiita e sunita, é uma pocilga.
É um lugar extremamente violento e corrupto. E o Omã, que também não tem petróleo, não é violento e não é corrupto. Qual o resultado? Olha aqui, ó. Iêmen. Isso daqui é a corrupção. É um dos países mais corruptos do mundo. De 180 países, ele tem 7 países piores que ele no mundo. E de 100 pontos possíveis, ele faz 13. Isso é 1,3 a nota do... E piorando, né? Segue piorando. Perdão, aqui, a nota de corrupção está aqui, segue piorando. A da direita, a nota de corrupção, segue piorando a corrupção. Já chegou num patamar que também não faz mais diferença, né? É um patamar tão baixo que se piorar, melhorar, 1 pontinho, 2, aí, ó, tanto faz. Mas olha o que acontece com a renda per capita dele. A renda per capita de Omã é de 400, menos de 500 dólares por ano. Na média, um cara do Iêmen, na média, tem rico e tem pobre. Na média, um cara do Iêmen, ele tem para viver menos de 500 dólares por ano. Isso é uma miséria completa. Mas é uma miséria por quê? Porque o Iêmen é explorado? Não. É porque a população do Iêmen escolheu ser isso que eles são. Porque do lado do Iêmen, em situações muito parecidas, inclusive o Iêmen é na Península Arábica é onde mais chove, inclusive. Você tem Omã. E Omã, renda per capita, 21 mil dólares. E olha o grau de corrupção do Iêmen. 5,5, parecido com o da Arábia Saudita. Aqui, ó. O ranking, o score, aonde está, como está. São escolhas que as populações, os países fazem. O próprio Iraque. Olha o Iraque, gente, que estava largado, abandonado, um desastre, guerra, etc. Tal. Ele está melhorando. Ó. Ele ainda está muito ruim, mas ó, o patamar de corrupção já está ficando próximo do Brasil. E como o patamar de corrupção já está ficando próximo do Brasil, a renda per capita, porque o Iraque tem petróleo, está subindo, já está em 6 mil, 7 mil dólares de renda per capita. Não vou mostrar porque saiu do ponto de guerra, né? Quando sai do ponto de guerra, fica bagunçado. Né? Por que está derrubando tanto PIB e tal? Você tem que analisar a guerra. Kosovo, da Iugoslávia, que é um país abandonado por Deus. Nota melhor que o Brasil. A nota melhora, a renda per capita melhora. Aqui da Ucrânia eu não vou mostrar por causa de guerra, mas eu vou falar o seguinte: qual a minha impressão do Zelensky? Eu acho que ele é corrupto. Eu acho que o Zelensky é corrupto. Só que o que eu estou vendo aqui, a percepção que eles vão a campo, várias pessoas entrevistam, tal, é que a Ucrânia está se tornando um país menos corrupto. Isso não sou eu falando, isso é um fato objetivo. Não estou defendendo o Zelensky, ele fez acordo com os democratas, tá? Ainda não mudei minha opinião, acho que aquela reunião foi ruim para o Trump e o Zelensky saiu melhor na reunião. Tanto é que depois disso a União Europeia quase toda deu apoio, manteve apoio, deu mais apoio, falou que vai segurar ele não foi abandonado. Se ele tivesse mostrado covardia ali, aí ele perdeu o apoio da Europa. Minha opinião. Se eu mudar de opinião, eu vou falar para vocês. Mas a percepção da pesquisa aqui, ó, na Ucrânia, é uma nota parecida com o Brasil. Hoje já é um pouco melhor que o Brasil. A corrupção na Ucrânia é um pouco menor do que a do Brasil, hein? Com guerra e tudo. E a Rússia? A Rússia é um dos países mais corruptos do mundo. Riquíssima, cheia de gente inteligente, preparada, capital humano, tudo. E é um dos países mais corruptos do mundo. Não vou analisar a renda per capita porque está em guerra, então a guerra impacta muito, né? Mas olha o que está havendo aqui de percepção de corrupção na Rússia. E eu considero essa pesquisa bem confiável. Um detalhe, eu não posso mostrar a renda per capita da Venezuela, porque é tão corrupta a Venezuela, que o Banco Mundial falou, não dá para confiar mais na estatística.
O número é manipulado, é roubado, é tudo mentira, é tudo corrupção, é tudo podre. A gente não vai mais divulgar os dados da Venezuela, porque nada mais lá é confiável. E aqui mostrando, né, uma coisa interessante, porque aparece aí o nove dedos, vai aparecer e falar, porque eu acabei com a fome no Brasil. Bicho, a fome no mundo está acabando. O mundo inteiro está avançando. O mundo inteiro segue ficando mais rico. Países da África, do ponto de vista econômico, já estão ultrapassando o Brasil. O Brasil é que está ficando para trás. Então, o Lula vai falar, eu não permiti que todo mundo tivesse um celular no Brasil. No mundo inteiro as pessoas têm celular. Eu permiti que todo brasileiro tivesse internet. Cara, no mundo inteiro você tem internet. Então, isso é a quantidade de pessoas, percentual, que vivem abaixo da linha da pobreza, que corresponderia a $2 por dia. Então, o Iêmen, na média, é um país miserável, porque você não tem $2 por dia. E o que acontece? No mundo, menos de 10%, 5% da população do mundo tem menos de $2 por dia para comer. Isso é como o cara viver aí com R$12, R$10 por dia. O cara vive com R$10 por dia. No mundo, hoje, pouquíssimas pessoas vivem com... Então, acabar com a fome no mundo... Situação de guerra, vai ter fome. Guerra, assim, na África. Na Europa, guerra não... O cara não passa fome. Fome de morrer de fome. Então, é importante ter a percepção. Ah, mas a minha vida melhorou do que era em relação aos meus bisavós, graças ao Lula. Cara, o mundo inteiro melhora. O Brasil é que parou. O Brasil está parado. Por quê? Porque ele está ficando mais corrupto. A tecnologia do mundo avança. Com a tecnologia do mundo avançando, a gente tinha que produzir mais, ficar mais rico. E o Brasil fica de lado, porque o Brasil está desmanchando. Num passo lento e gradual, mas longe dos patamares da Venezuela. Ok, esses daqui eram os números. E dá para mudar? Dá para mudar? Dá, mas não com cafetão. Tem que chegar lá e calentar. Então, veja, eu trouxe só alguns exemplos, só um pequeno Google, tá? Mas tem um monte de exemplo. Eu cheguei lá, passei 1 ano e 2 meses no MEC, quantidade de exemplo que eu canetei e cortei. Consultoria, consultoria cambal, né? Consultoria interna, consultoria externa, consultoria disso, acordo, contrato, o tempo inteiro. Tá tudo documentado, gente. Tudo documentado. Tudo coisa assim errada que eu fui cortando. E por que não cortava antes? Porque quando você corta, você arruma inimigos. O Silvio Grimaldo, o Bernardo Kiesser fala, ele não quis dar dinheiro para a gente. Eu não vou dar dinheiro se você não me provar que ele vai ser bem utilizado. Isso não é dinheiro meu, é dinheiro dos nossos impostos. E se não for para ser bem utilizado, que reduza-se a dívida pública e os impostos, as duas coisas. Aí vai entrar o abre crise ao vetar a negociação de Bolsonaro com o Centrão. Vou botar não sei o que lá. Não, calma aí. E aí o que acontece? Os grupos de interesse, os poderosos, se unem e me colocam aí na capa. O detalhe, essa é a minha capa. Olha aqui em cima o Dória, bacana. A força de Dória. E o Abraão de palhaço, porque quem combate corrupção no Brasil é um palhaço, ou é um louco, né? O Gilmar Mendes falou que eu era incapaz. Incapaz é louco em termos jurídicos. Enquanto que você vê pessoas que geraram um mega prejuízo, escândalo, lojas americanas, tem monopólio de cerveja. Acabou de sair a matéria, dia 6 de março. Eles mandaram 40 alunos para estudar em universidades no exterior. Cara, não é nada. Hoje em dia, mandar alguém para estudar numa universidade da Europa está relativamente barato. Eles vão gastar o quê? Para fazer a peça de publicidade abatendo de imposto. Abate de imposto. O que gastou? Cada um deles $500 mil. É muito para nós, né? Mas para aparecer na foto um cara que tem 60 bi. E era gente que estava diretamente... Eles têm um instituto. O ministro anterior, amigo do Kim Kataguiri,
o ministro Mendonça Filho, que estava antes de mim com o Temer, virou diretor, presidente da Fundação Jorge Paulo Lema. Os ministros da educação vão trabalhar para eles depois. Então você está brigando com coisa grande, não é pequeno. A Tabata Amaral faz parte desses alunos selecionados a dedo que foi estudar para o exterior. Foi estudar no exterior. E aí outro cara do sistema, total do sistema, acabou de sair. Ah, mas ele virou sistema agora. Capa da Veja. Enquanto um vai de palhaço, ou teve uma matéria da Veja mentirosa que eu processei, acho que eu inclusive ganhei, não sei se aí já pagaram, mas tá no... que é falando mentira lá, que eu processei a minha mãe e tal. Matéria vagabunda da Veja. Pro Tarcisão, por quê? Porque o Tarcisão é Kassab, o Tarcisão é André Esteves, Tarcisão é só a turma do Balacobaco. Ah, mas não é de agora. Olha a outra capa da Veja, de novo, ele bacana na foto. E para mim a solução é engrossar. Inclusive, eu acredito, né, que não tem que ser a execução para quem tiver roubado mais de R$1 bilhão, não é injeção letal nem enforcamento. Porque senão o processo vai injeção, vai ser uma discussão que não vai acabar quantos minutos, vai doer, não vai, o pique, a agulha vai estar, não. Pelotão de fuzilamento voluntário, não vai precisar contratar carrasco, não vai ter que discutir quantos metros, não sei o que lá, tal. Seguinte, leve a sua munição calibre 38 para cima, 15 pessoas no dia marcado como voluntários, 15 pessoas atirando ao mesmo tempo, acabou, tá? Morte humana. 15 tiros, munição calibre acima de 38, arma longa, não é arma curta, tá? Isso é espingarda, rifle ou fuzil, acima de 38, 15 tiros de 30, pior hipótese, uma carabina Puma, 38 de uma vez, é uma morte humana, não é uma morte, tá? Então, se os Estados Unidos permite fuzilamento, o Brasil pode fazer também. Acho que era isso. Acabou. Tá bom? 1 horinha de live. E acho que era isso. Vamos para as perguntas, Eric?